Olá pessoal, craques do microfone, olha só, hoje diferente, nós temos um craque que foi craque em campo, jogando futebol, e hoje craque do microfone, também muitos anos no microfone. Então ele vai contar a trajetória dele pra gente, começando pelo futebol, por um clube conhecido na rua Javari, e ele vai falar pra gente como tudo começou. Tudo bem, capitão? Tudo bem, que bom te receber. Nosso querido Espina, que faz um grande trabalho. Eu acho que é importante esse trabalho, porque valoriza aqueles grandes profissionais, né? Os que fizeram história dentro da comunicação e também dentro do futebol. Eu quero resumir, né, porque é um pouco longa, vamos dizer 16, 17 anos de futebol profissional, vindo nas categorias de base, do Juventus até profissional, por 2, 3 anos como titular, né? E se estendeu com o rádio, que eu estou quase 50 anos. O ano que vem completo 50 anos, que foi um outro tipo de trabalho e que foi uma realização própria para mim, onde eu consegui fazer muita coisa, né? Em relação ao produto esportivo e o rádio, principalmente de Curitiba, do estado do Paraná. Mas você falou Rua Javari, não é que nesse ano é Rua Javari. Olha, lembro em 60 já foram me buscar lá no Campo de Várzea, ali da Moca, sabe aquela do parque ali? Parque da Moca. O Parque da Moca tinha uns 30 campos de terrão lá, né? Hoje não tem mais, é uma pena. E fui para o Juventus e comecei de final de infantil para juvenil e de lá fiquei até profissional, até o momento que eu deixei o Clube Atlético Juventus. Mas devo muito ao Juventus. Aliás, eu tenho 3 times de coração. O Juventus, que eu fiquei 6 anos dentro do Juventus, que me deu toda uma estrutura de conhecimento, de buscar algo mais com qualidade, porque o Juventus não só me deu o espaço como garoto para jogar, mas eu joguei com o Luizinho, o pequeno polegar. Eu estou falando que o Hidalgo está com 100 anos. O Pinga. Joguei com o Pai Gino. do Ziza? Joguei com o Gino. Gino. Milton Buzeto. Treinador virou. Mão de Onça, Diógenes. Jair Francisco do Rio, Paulo, Gelson, Quarentinha. Quer dizer, e nós éramos garotos alçados a... E tinha uma coisa bonita que deveria ter mais no futebol brasileiro, juvenil aspirante. Quantas vezes nós fomos jogar como aspirantes no Pacaembu? Olha, de aspirante, vocês vão falar, eu peguei o Daguinha no aspirante, peguei o Almir Pernambuquinho no Santos, o Ferrari, quando veio de Jundiaí, pegamos de... Então, havia ali já um início de trabalho e nós éramos valorizados. Só que o passe, esse é que é importante, o atestado liberatório, pelo menos os 15, 16, 17 anos que eu tive, sempre foi do clube. Hoje é de empresário. Bom, Juventus me proporcionou isso, fui titular lá durante 3 anos, joguei até na Seleção Paulista de 64, com um grande elenco, e a partir de 65 eu senti que eu poderia alçar um pouco mais para sair. Aí eu tive convite do Corinthians. Quem nos conheceu, o Adilu, me levaram à frente do Adilu para jogar no Corinthians, e o Juventus estava construindo, como construir esse parque maravilhoso, né? O Parque Social da Moca, que é nosso bairro de coração, né? Nós estávamos num empreendimento enorme, o Juventus para esse parque, então não vendia jogadores, e o Vadilu tentou negociar com o Juventus. Você vê que hoje Vendia fácil. Não vendeu, até eu fazia divulgação da venda do título remido, eu vendi o título remido, eu fazia a divulgação também. Mas teve um momento, então, que o Juventus entendia que eu deveria ser negociado, porque já não comportava negócio, valores. Mas eu não fui para o Corinthians, até o Rivelino vinha subindo dos aspirantes, eu já era profissional, o Rivelino fechava o Parque São Jorge, impressionante, a torcida ia ver o Rivelino dos aspirantes de um grande jogadores, né? E aí o Dino Sandi estava jogando como titular, que nós jogamos muitas vezes contra, né?
Mas aí tudo bem, foi negociado e apareceram várias equipes, mas não tinha o suporte financeiro para pagar, e veio o 15 de Piracicaba, para mim uma surpresa, até porque tinha caído, né, para a divisão de baixo, não tinha feito uma grande campanha, e veio lá com um pacote de dinheiro, 150 mil contos, era muito dinheiro na época, sabe, Espina, que eu não posso nem dizer o que é, mas foi uma condição boa que me deu, a condição financeira, e de uma continuidade para conhecer mais detalhes. Então, quando eu cheguei em Piracicaba, da Bronze, o dono da Tatuzinho, até eu vou falar da Tatuzinho, não tinha muito dinheiro, então ele quis dar um apoio à torcida, que o futebol de Piracicaba, a torcida de Piracicaba adora futebol até hoje. E chegamos lá e eu também não saiu, deu sorte, era o nosso supervisor, não deixou sair. Então eu fiquei durante 4 anos, quase 4 anos, e fui campeão dentro da cidade. E ele montou uma equipe para subir também, nossa, né? Se eu te falar, o time do 15 que eu lembro era o Claudinei, famoso Claudinei, né? Tinha o Ney, que era de Sorocaba, tinha o Piloto, que depois veio jogar no Curitiba comigo, o Prote, né? Tinha o Prote, mas tinha o Haroldo, que jogou no Santos, lembra que ele fez a final do Mundial lá no Maracanã? Haroldo, tinha o Zé Carlos do Santos, e encontrei o Joaquinzinho, que era o nosso ídolo lá do Juventus, porque ele quem era? Corinthians, jogou Corinthians e tal, jogou na seleção, né? Foi um grande jogador. Até que tinha a Mauri, que tinha jogado no Guarani, jogou no Santos, futebol do Porto, o Luiz, que era do Comercial, que fazia dupla com a Paulo Binho, lembra? Tinha o Picolé, o primeiro Picolé de São Bento, Sorocaba, tinha o Piau, que trouxeram de Getulina. Era um time que fazia gol todo domingo. E nós subimos em 67, o ano de 67, em 68 foi o título em cima de Bragantino e o Paulista, 2 grandes equipes. Como o interior era forte, né? Mas sempre foi, né? Forte. O Santos ia jogar em Araraquara, perdia o Guarani e tal, e o campeonato era difícil. Naquela época dava muito Palmeiras e Santos, e eles tinham, e nós recebíamos até premiação do Santos para ganhar do Palmeiras, recebia para chegar no final, né? Mas fiquei 4 anos, e aí também já tinha um processo de eu querer retornar. Eu queria voltar para a capital, né? Porque eu tinha essa vontade de jogar na capital. Portuguesa, de São Aimoré, que me levaram de São Paulo, mas não deu, não deu nada. Não dava certo. Aí eu deixei Piracicaba, eu estava com ideia já de diminuir. Eu pensei, quantos anos você estava na época? Na época eu tinha 20, eu saí de lá 69, eu tinha 25 anos. Estava novo ainda. Mas toda hora tinha um desgaste, Espina. Vão falar, pô, eu queria o dinheiro. Não, eu nunca liguei por dinheiro. Nunca liguei porque eu gostava de jogar futebol. Isso é uma coisa que me ajudava, eu gostava. Só que começou a ter entrave. Corinthians eu fui, o time não vendeu. Eu fui lá, mas não vendeu para o São Paulo. Estava amarrado. Eu falei, mas espera, eu vou ficar fazendo o quê? Essa é a maneira agora da gente alçar um voo maior. Mas eu tenho um carinho enorme para Piracicaba. Até hoje, os meus amigos. Você falou que entrevistou aqui, o de Jansen, tem o Sérgio Cunha, está tudo por lá. Estou até para ir, já vou aproveitar, hein? Estou para ir aí antes de dezembro, eles fazem uma festa danada, né? Piracicaba. Quartarolo e o Tony José também. O Tony José, mas tem grandes profissionais, né? E assim foi minha vida. De repente, eu voltei, não renovei o contrato e deixei o passe com eles, porque o passe não podia negociar, vim para casa. O Juventus, na verdade, José Ferreira Pinto, que era o Zé da farmácia, ele é um cara muito político, tudo. Ele soube, ele me foi buscar em casa e falou, fica treinando no teu time aqui de coração. O Juventus, nós não podemos fazer nada, porque o dinheiro não tinha, esse dinheiro que eles queriam fazer. Eu fui surpreendido com o telefonema do Manga. O Manga, aquele Manga é o Vivan, Urubatão, o Zito e não sei o que, tá? Tite, Vasconcelos, o grande goleiro, porque ele tinha sido técnico da Ferroviária, ele fazia muito o interior. Ele falou, Toninho, o Gordo quer falar contigo. E eu fui, tipo assim, julho de 69. Aí eu cheguei no Santos, meu Deus, o Santos era... O Pelé fez em 69, em novembro, um milésimo gol.
o time do Santos tinha ajudado e ajudar a seleção a ganhar de 70. Então o treinamento era uma brincadeira, era o Gilmar com o Laércio. Eu lembro gostosamente, passa pela minha cabeça, e você sabe, tinha que jogar, né? Jogar no Santos, você tinha que saber jogar, senão você ia fazer o papel de bobo, né? Então saía daqui, terminava lá a bola e tudo no chão. Mas se já vieram atrás de você, e você o Santos sabia. que eu tinha jogado com o Dorval, o Mengal, o Coutinho, aquele time maravilhoso do Santos, né, que eu tive. Aí foi um privilégio jogar contra todos eles, e eu estava no meio deles. E você sabe que, coincidentemente, veio acontecer uma coisa, eu diria, na frente. Eu vou dizer por quê. Quando o Zito me chamou para ver como é que está a situação no 15, ele falou, não, fica aqui com a gente, você tem bola? Ele falou assim, dito, tem bola para ficar aqui com a gente, nós vamos fazer um giro aí, quando precisava de dinheiro era assim, né? Nós vamos fazer um giro na Europa, aí punha o Pelé no avião, pegava lá do Samuel Ratinov, mas que sonho era aquele de fazer uma viagem para a Europa ao lado dos grandes jogadores. E foi isso, mas não deu certo, mais um problema. Hidalgo, daqui a pouco você volta para continuar a sua brilhante trajetória.